Nesta aula, iremos falar sobre o diagrama de escala, também conhecido como espinha de peixe, né, ou diagrama de causa e efeito. Então, o conceito é uma técnica visual que interliga causas com seu efeito, facilitando a análise de problemas. Então, aqui, mais uma vez, o enfoque está nessa questão do problema, precisa ter o problema bem definido, bem compreendido, para que a técnica, então, surta efeito. Tá? Consiste em uma linha com várias ramificações, onde se colocam as possíveis causas e um retângulo onde se coloca o efeito ou problema. Então, nós vamos visualizar isso numa figura mais à frente. As características desse diagrama, tá? Então, usualmente as causas são agrupadas em famílias ou categorias, que podem ser alteradas de acordo com a realidade de cada organização ou do problema que é analisado. Então, as categorias mais utilizadas, né, a 6M, mão de obra, materiais, métodos, máquinas, medidas, meio ambiente. A categoria 8M coloca o management, né, gestão e maintenance, manutenção, como categorias adicionais à categoria 6M. E a categoria 4P, né, política, procedimentos pessoal e planta, são, então, as possibilidades de se utilizar esse diagrama. Especificamente a categoria 6M, tá? Primeiro M, né, a mão de obra. Então, quando o colaborador desrespeita procedimentos, desconhece a maneira correta de executar o trabalho, né, provavelmente por falta de treinamento, ou faz de maneira inadequada, com pressa, imprudência, ou etc., ou descompromissada, né, falta de responsabilidade, motivação. Então, qualquer um desses problemas afeta o resultado, né? Tem um efeito danoso lá na frente que tenta se evitar durante a execução do trabalho, né, ou de um projeto. O segundo M, os materiais, né, quando ocorre falta ou excesso de insumos, ou eles são de má qualidade. Então, o cuidado na compra do material, especificação, quantidade, armazenamento, é um fator importante, então, para a análise dessa parte. Os métodos, né, quando há ausência de métodos formais, ou eles são inadequados, incompletos, incorretos, ou não foram divulgados adequadamente. Também se aplica quando há falta de inspeção, ou estas são realizadas incorretamente, quando há ausência ou falha em sistemas informatizados, e quando há má gestão do processo como um todo. Então, os métodos a serem utilizados, como que a empresa trabalha, o que ela pensa no seu procedimento e o quanto que ela formaliza isso, ajuda muito, então, a entender essa categoria. Então, se os procedimentos eles estão todos documentados e aquelas pessoas que vão executar os procedimentos entendem essa documentação, sabem como funcionam, elas conseguem, então, identificar o que há de errado naquele processo. Conseguem, então, fazer com que as ações corretivas sejam tomadas, porque se conhece qual que é o problema, se conhece o que deu errado. Tá? Então, é importante ter os métodos estabelecidos e fazer com que esses métodos funcionem adequadamente. A questão das máquinas, né? Quando há ausência, seja falta uma máquina para o trabalho, quando há obsolescência, então a obsolescência é aquela equipamento que funciona, mas é antigo. Então, existem equipamentos melhores que fazem o trabalho com mais eficiência, com mais rapidez, com melhor qualidade de acabamento. E aí, aquele equipamento usado pela empresa, ele, embora funcional, ele está atrasado com relação ao que existe no mercado ou que os concorrentes adotaram. Então, a questão da obsolescência, ela é muito clara, né? Um cenário onde a gente enxerga a obsolescência com muita nitidez
é o cenário do setor de informática, né? Ou do setor de telefonia móvel, né? Celulares, particularmente. Então, um celular, ele tem tantos lançamentos e tantos modelos que tornam as versões anteriores obsoletas, ou seja, elas funcionam, elas estão ainda no seu período bom para uso, né? Tem todo o design, tudo que foram pensado, mas em relação ao novo celular, com novas funções, com novas atrações, principalmente para quem é mais jovem, desperta um desinteresse no celular anterior. E é isso que torna aquele celular descartável. Funciona? Funciona, mas não é tão interessante e não tem outros atributos que o novo celular tem. O computador é a mesma coisa, né? O computador, ele de tempos em tempos, ele perde sua capacidade de processamento, sua memória fica pequena para tanta coisa que surge, que é necessário fazer, que você não tem outra opção a não ser trocar aquele computador. Então, isso é que é essa questão de obsolescência, né? A regulagem, a quebra ou outros problemas com os equipamentos necessários, inclusive de informática, também se aplica para falhas na manutenção corretiva ou preventiva desses equipamentos. Então, relacionado à máquina, você tem um conjunto muito grande de fatores que precisam ser analisados, que podem gerar problema, então, no nosso diagrama. Tá? As medidas, quando há erro, falta ou excesso de parâmetros de inspeção, relatórios, indicadores, metas ou outras informações de medição relativas à situação analisada. Então, assim como métodos, né, se as medidas também não estão bem claras, não estão formalizadas, você não vai saber o que procurar. E aí, se você tem isso formalizado, você sabe, então, indicar onde é que está o erro, se tem falta ou excesso, se alguma coisa saiu fora do controle, se os indicadores estão realmente representando o que acontece, e aí tudo isso, então, auxilia na questão de identificar as causas do possível problema. O meio ambiente, né? Então, quando o problema está relacionado a condições ambientais, poluição, temperatura, ruído, luminosidade, ou condições de infraestrutura, né? Espaço físico, mobiliário, etc. Então, são várias as situações ambientais que precisam ser analisadas e que estão, sim, relacionadas com um possível problema. Essa é a figura, né, do diagrama de Shikawa, e aí tal, porque da espinha de peixe, né? Então, um exemplo aqui. Então, na ponta eu tenho o efeito ou problema, e aí eu tenho em cada haste, então, um dos itens que podem ou devem ser analisados, considerando a categoria 6M, né? Mão de obra, métodos, materiais, máquinas, medição ou medidas, né? E meio ambiente. E aí eu vou analisar nesse aspecto. Cada um, mão de obra, o que pode estar acontecendo? Como é que é o método? O que pode estar errado com relação ao método? E com relação aos materiais? O que nós temos? O que está certo? O que está errado? Com relação a máquinas, né? Tudo certo? Tem algum problema que merece ser listado aqui? E as medidas, os indicadores, as metas, também estão todos bem representados? E o meio ambiente, né? Com relação a tanto espaço de infraestrutura, quanto a outros fatores relacionados à temperatura, poluição, luminosidade. Então, é um método que ajuda a pensar várias áreas, né, e que também contribui para o entendimento do problema, né, ou dos efeitos, e o que vem causando isso. As vantagens, né, direcionam os itens a serem analisados na investigação de causas de um problema,
Evita esquecimentos ou análises tendenciosas na investigação de problema. Evita que você, ao achar uma situação, tome-a como a única, né, a situação definitiva. Permite integração com outras ferramentas da qualidade, né, matriz CUT, diagrama em árvore, diagrama de Pareto, né, nós vamos ver um pouco desse diagrama de Pareto, a gente vai falando também da curva ABC. Permite a visualização de todas as variáveis que afetam determinada situação. Então, ao discutir cada ponto da categoria, você consegue pensar em outras situações, em outras causas, e aí vai ampliando a sua visão, então, daquela situação. Fornece um esqueleto para outras caracterizações de causa, né? Então, posso focar em uma causa e transformar aquela causa num outro diagrama. Não depende de relação, sequenciamento, permitindo identificar causas totalmente independentes em si, mas que geram o mesmo problema ou efeito. As desvantagens, né? Limitada a solução de um problema por vez. Então, esse deve ser um ponto que deve estar bem compreendido, né? Não vou trabalhar vários problemas, vou trabalhar um por vez, e aí, depois que eu tiver trabalhado um por vez, eu posso, então, criar um sequenciamento de relações entre eles, e aí ver se eu tenho um problema maior, né? Então, é importante focar no problema que está sendo analisado, e só depois, então, dessa análise ser concluída, que eu vou pensar em outras situações ou num próximo problema. Não apresenta quadro evolutivo ou comparativo histórico. Então, realmente, né, o que nós vamos ter aqui é um recorte de uma situação, olhando ela num tempo presente e tentando entender o que levou àquela situação naquele momento. E aí, é claro que, ao fazer essas análises inúmeras outras vezes, eu posso entender ou ter um quadro evolutivo. Então, esse quadro evolutivo ele não vai estar presente no diagrama discal, mas ele pode ser, então, investigado, né, pelas suas causas. Então, se você pegar um período, né, de um determinado problema e fazer uma comparação histórica, talvez você tenha aí, então, um quadro evolutivo. Às vezes pode haver dificuldade em encaixar encaixar as causas nas categorias definidas, né? Às vezes você tem um problema, você fala, não consigo encaixar em nenhuma dessas categorias que foram propostas. Então, nesse caso, você pode também personalizar a categoria. Né? Falar, ó, tem uma categoria aqui que é importante e ela é nova, então ela também pode ser destacada como um conjunto de causas, então, no diagrama. Então, a construção, né, é definir o problema a ser analisado, então tudo parte a partir do problema que foi identificado, então sei qual é o problema, então eu vou montar uma estrutura para justamente investigar as causas desse problema. Enunciar claramente o problema a ser analisado, escrevendo um retângulo de efeito do diagrama. Reunir uma equipe e fazer um brainstorm sobre as causas possíveis, tá? Nós vamos falar sobre o brainstorm numa próxima aula, tá? Classificar as causas em famílias ou categorias pré-definidas. E, se necessário, identificar causas secundárias e terciárias, né? Procurar ir mais a fundo nas causas, tentando entender da onde surgiu aquilo e como que isso pode ser melhorado. Analisar o resultado, procurando encontrar causas principais. Então, aqui ele está sugerindo uma matriz GUT, né? A princípio, nós não vamos ver a fundo essa matriz GUT, mas, caso necessário, a gente também fale sobre ela num outro vídeo.
Um exemplo, né, do diagrama de Chicago, a procura de descobrir causas para explicar o aumento de tempo das tarefas no desenvolvimento de um sistema. O Departamento de Recursos Humanos convocou uma reunião de acompanhamento. No final, uma tabela foi produzida com os principais tipos de causa. Então, a causa é aumento do tempo das tarefas, tá? Então, está tendo atraso na entrega dos compromissos, né? Então, através desse dado, criar o diagrama de Chicago demonstrando principais causas e efeitos. Então, aqui está a tabela, né? O equipamento, computadores antigos, entra naquele caso da obsolescência que eu citei antigamente, mas no slides anteriores. Então, aqui ele não diz, olha, o computador não está funcionando. Ele diz claramente que os computadores são antigos. Treinamento, né? 2 pessoas da equipe não dominam a tecnologia, tá? Isso é um problema muito grande. Obras, né? Conserto de vazamento interrompeu os trabalhos. Então, se você tem um problema que prejudique a área de trabalho, prejudique o acesso ao trabalho, então você tem um problema aí que vai inviabilizar o tempo de execução das tarefas. E o licenciamento, né? Que são licenças de software desatualizadas, ou seja, você não consegue executar as tarefas do programa porque você não tem acesso ao programa. Esses são os tipos, né? Os tipos aqui são as categorias e a causa é o que afeta cada uma para esse problema específico. Então, eu tenho como problema o aumento no tempo da execução das tarefas e tem para equipamento, né, computadores antigos, que vai, muito provavelmente, necessitar de investimento, de novos investimentos, tá? Treinamento, né, funcionários sem experiência, então, até treinar esses funcionários para que eles estejam no nível adequado a não ter mais atrasos, né? Então, isso leva um tempo também. Questão de obras, o conserto de vazamento, esse aqui é o mais claro, né, de visualizar um fim, então, esse aqui é mais tranquilo. E o software antigo, né? Então, o licenciamento de software antigo também precisa de um investimento para poder ter uma licença mais atual. Então, o conjunto de todos esses fatores resultou no aumento de tempo. É assim, né, a princípio, de maneira simples, que esse diagrama funciona. Mas, dependendo da complexidade do problema e do que foi identificado como causa, a solução do problema se torna um pouquinho mais demorada, às vezes com um nível de investimento que a empresa não esteja tão interessada em fazer. A resposta do conhecimento das causas do problema leva a outra discussão de como que esse problema vai ser resolvido uma vez que se identificou tudo isso aqui, tá? Então, serve justamente para demonstrar essa situação, um problema por vez, e a partir daí, então, possibilita pensar que decisão tomar e como resolver esse problema. Esse é o ganho que se usa, então, com essa ferramenta e ajuda na parte estratégica por conta disso, porque permite pensar setor por setor, função por função, tudo que está acontecendo e tudo que pode ser resolvido dentro da empresa.